só existe um Deus único e soberano sobre tudo e sobre todos. Tem um monte de gente que já não gosta dessa ideia. E para piorar, ainda ficam atribuindo julgamento sobre Yah, o Deus único, julgando Deus, no qual o condenam como se ele fosse um criminoso. Alguns internautas postam comentários dizendo que o Deus da Bíblia é mau, é rancoroso, Deus é uma desgraça e coisas desse nível. E alguns outros comentam dizendo que Deus é genocida. É por essas e outras que os filhos desse mundo não encontram guarida junto a Deus. Ao invés de procurarem entender o texto sagrado, ao invés de procurarem entender as coisas que Deus disse, gastam tempo julgando ele. Mas hoje o Projeto Reina esclarece essa questão com base nos textos sagrados, os que eram reconhecidos e usados regularmente nos dias antigos. Digo assim porque hoje sabemos que muitos textos foram banidos de propósito, como Enoque. Já foi feita uma explanação falando sobre a questão dos Nefilins, os gigantes que um dia habitaram o mundo. E o Deus Eterno não os criou, eles foram fruto do pecado de anjos que decidiram procriar. Decidiram por conta própria, procriar e deixar descendentes no mundo, sendo que Deus nunca autorizou isso. Como vemos em Gênesis 6 e no livro de Enoque também, esses gigantes eram venerados na época, pois eram enormes em tamanho e mais fortes do que os humanos. Eles eram tratados como deuses. Estudos mais detalhados nos revelam que a maioria dos reis e líderes da antiguidade eram na verdade da linhagem dos gigantes, ou um deles ou descendente deles. Yah enviou o dilúvio para quê? Para extinguir essa raça de gigantes, porque não era para existir gigante junto com o humano, senão eles iriam destruir os humanos, pois eles eram maiores e mais fortes. E de acordo com o livro de Enoque, alguns nefilins atingiam alturas de prédios, edifícios, e eram tão altos que se espalhavam pela terra rapidamente. Com apenas 5 minutos de caminhada, um ser da altura de um prédio podia se deslocar tranquilamente da Ásia para a América, para a Europa. Não passava nem muito tempo viajando a pé, porque eles eram enormes. E as obras deles? As pirâmides mais antigas foram construídas por eles. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas também não conseguem explicar como elas foram construídas. Você quer ver um exemplo clássico disso? Machu Picchu, nos Andes, Peru. Estudos demonstram que Machu Picchu foi toda edificada no alto da montanha com pedras marinhas, pedras típicas do fundo do mar. Quem poderia retirar pedras do fundo do mar e transportar para montanhas altas como aquelas, se não existia nem guindaste naquela época? Só o gigante mesmo. Bastava ele se abaixar, pegar a pedra, esticar o braço e ir lá no alto. Parece bizarro, mas é o que é o que era. Eles construíram as cidades fortificadas nos altos montes, porque eles eram, muitos deles, tão altos quanto os próprios montes. Foi assim que as pirâmides foram construídas e até hoje a engenharia moderna não consegue reproduzir o modo como as pirâmides foram construídas. Pedras cortadas milimetricamente e etc e tal. E mesmo tendo havido dilúvio na Terra, a descendência do gigante ainda não tinha sido totalmente erradicada. A gente vê, por exemplo, no livro de Josué, que haviam gigantes na terra de Canaã. Josué capítulo 11, versículos de 21 e 22, diz o seguinte: Naquele tempo Josué veio e exterminou os Enaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, Anabe e de todas as montanhas de Judá e Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, Gat e Asdod. Agora você vê, esse termo Enaquim que aparece na Bíblia é o equivalente do termo Anunnaki, que é mais atual. Enaquim, Anunnaki, da mesma origem. Esse termo se refere ao quê? Àqueles que desceram do céu. Os Enaquins eram filhos de Enaque, como vemos na Bíblia. Também chamado de Anak, que significa aquele que tem pescoço comprido. E o famoso Og, rei de Bazã, que a gente vê na Bíblia, que Josué derrotou.
Em Deuteronômio 3:11 está escrito que a cama de Og era de ferro e media 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Ou seja, traduzindo para as medidas atuais, a cama de Og, rei de Bazã, tinha 4 metros de comprimento, mais ou menos, e 1,80 m de largura. Og era um gigante. Resumindo, por que Iá mandou o povo de Israel matar tanta gente naquele período antigo? Porque ele era um genocida? Porque ele não gostava da raça humana? Não. Porque aqueles povos que ele mandou matar, tirar da terra prometida, eram descendentes dos gigantes que tinham sobrado na terra. E a terra precisava ser purificada, limpada, livrada da raça do gigante, de modo que não sobrasse nenhum. Como já vimos anteriormente, Josué 11:22, diz que tinha sobrado alguns gigantes em Gate, ou seja, Golias era de Gate. Aí foi sobrando, um aqui, outro ali, e os homens de Deus, pelo comando de Deus, foram exterminando. Como o rei Davi exterminou Golias, os gigantes tinham que ser exterminados. Deus não criou gigantes para conviver com humanos. Os gigantes oprimiam os humanos e ocuparam as terras que Deus deu ao seu povo. Por isso Deus disse: vocês vão lá e tem povos lá, Ferezeu, Jebuseu e não sei o que, vocês vão lá e tiram eles, e não deixem sobrar nenhum. E a pessoa fica dizendo: porque o Deus da Bíblia era genocida, porque ele mandava matar, ele gostava de matar. Não, Iá não era genocida. Ele estava cuidando da nossa segurança, usando homens de Deus autorizados por ele a exterminar a raça de gigantes que não foi ele que criou, mas foi criação dos anjos pecadores. Foi obra dos anjos pecadores. Você consegue entender isso?